Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui começando mais uma manhã com o Evangelho. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que tudo dê certo no dia de hoje para você. Que sejamos nessa manhã homens e mulheres sensíveis à voz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde por todos os dias da sua vida. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Desde Teodoro, Deus te abençoe, meu irmão, um dia de paz. E a todos os irmãos e irmãs que estão entrando agora ao vivo, que vão assistir, durante o dia de hoje. Muitos irmãos assistem pelo YouTube, pelo Facebook ao decorrer do dia. Coloca a hora que você está assistindo, bota assim: pastor, estou assistindo tal hora. Tá? Eu leio todos os comentários, nós oramos por todos os pedidos que são feitos no nome do Senhor. Amém? Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ler o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 6, o versículo 43. Hoje também é dia da nossa aliança com a água. Amém? Nós consagramos toda sexta-feira, a água, em nome do Senhor, com um propósito, e oramos o Salmo 91, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: deixa eu só achar aqui, irmãos, perdi. Passou, mudei a folha, achei. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, e perguntaram: é lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiasse a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos a aceitar esse ensinamento, mas apenas a quem isso é dado. Porquanto há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que se fazem eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe. Luciana Carvalho, Deus abençoe nessa manhã a sua vida, no nome do Senhor. Nós vamos ver sempre Jesus sendo testado. Aqueles homens, eles não entendem que eles estão conversando com o próprio Deus encarnado. Aqueles homens não entendem que eles estão sendo privilegiados em Deus, na pessoa do seu Filho amado, está visitando a terra. Eles não conseguem entender a revelação do Espírito Santo, que é Jesus naquele momento.
E quando eles tentam testar Jesus, eles sempre vão tentar testar Jesus para que Jesus fale mal, ou da lei, ou de Moisés. Mal sabia eles que tanto a lei quanto Moisés estavam o quê? Submisso ao senhorio de Jesus Cristo. O intuito de Jesus, quando ele veio a essa terra, não foi o que? Anular a lei. Nós já falamos isso aqui inúmeras e inúmeras vezes. O intuito de Jesus sempre foi o que? Aperfeiçoar a lei. Eu não vim para anular, mas eu vim para aperfeiçoar. Jesus é aquele que nos aperfeiçoa dia após dia. Quando você aceita Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, você entra num processo de aperfeiçoamento. Você poderia, antes de Jesus, ser uma pessoa muito boa, mas o que te aperfeiçoa é Jesus. Você poderia ser uma pessoa muito tranquila, mas quem te leva a ser aperfeiçoado é o Senhor Jesus, o encontro com Ele. Por isso, quando eles vêm com esse questionamento a Jesus, se era lícito, Se era lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo, Jesus ele vai dar uma aula aqui. Jesus vai falar que coisas grandes e coisas extraordinárias. Jesus vai falar assim, olha, desde a criação, quando o homem se junta com uma mulher, ele se junta para quê? Para ser para sempre. Mas por causa da dureza do coração humano, quando eles perguntam por que Moisés dá a carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração humano é que Deus permite Moisés dar a carta de divórcio. Mas o projeto de Deus é que o homem e a mulher casem e permaneçam para sempre. Você pode reparar que eles usam duas palavras aqui que você vai ver muita gente querendo falar que são palavras sinônimos, mas elas não são sinônimos, porque elas têm significados diferentes. Eles começam a falar sobre repudiar a mulher. Eles falam em repudiar e Jesus fala em carta de divórcio. Porque divórcio e repúdio são coisas completamente diferentes. Repúdio é quando o homem mandava a mulher embora, com uma mão na frente e outra atrás, e aquela mulher ficava totalmente abandonada. Por quê? Porque ela ainda era casada com aquele homem. Então ela não podia casar de novo e ela não tinha marido. Olha que situação era o repúdio. A mulher não podia casar de novo e ela não tinha um marido no mesmo tempo. É como o famoso ditado diz, a mulher é viúva do marido vivo. Agora você imagina uma mulher repudiada naquele tempo em que mulher não tinha voz e mulher não tinha vez. Ela estava o quê? À mercê de nada. Se ela não tivesse família, ela se tornava uma prostituta. Porque ela não tinha como se sustentar, ela não tinha o respeito da sociedade daquela época, ela estava repudiada. Aí Jesus vem falando sobre a carta de divórcio. Não que o divórcio ele é um atributo de Deus, ou Deus criou o casamento com o divórcio. Não, Deus ele não criou o casamento com o divórcio. Deus criou o divórcio, a carta do divórcio, como uma opção por causa da dureza do coração humano. E aí, diante da dureza do coração humano, diante do pecado, do adultério, ou de não cumpridor da aliança que ali está sendo feita, o Senhor Deus permite, não ele deseja.
Não há desejo de Deus no divórcio. Miqueias vai dizer que eu, o Senhor, abomino o divórcio. Mas Ele vai dar por causa da misericórdia dele para com as nossas vidas. Então a mulher daquela época, quando ela era repudiada, ela estava o quê? Impedida de recomeçar sua vida. Se ela recebe a carta de divórcio, agora ela tem um documento atestando que ela poderia novamente casar. E aí ela poderia ser sustentada, ela não precisaria chegar no nível de humilhação, até mesmo de prostituição, porque estava abandonada pelo seu marido, mas também não estava liberada. Então, os fariseus vêm falando do repúdio, né? Se era lícito repudiar. Jesus vem falando de um projeto, irmãos, perfeito, que é a família, o casamento. E aí Jesus cita, né, um parêntese entre esse projeto perfeito por causa do ser humano, que é o divórcio. Jesus abate a pergunta daqueles homens com sabedoria. Porque quem estava falando ali era a própria sabedoria que vinha do céu. Quando aqueles homens não têm mais o que questionar Jesus, porque eles perguntam se era lícito repudiar, Jesus mostra o plano original de Deus, que é o homem casar e manter o casamento até o final, até que a morte separe. Mas que, se isso não fosse possível, né, por poucos motivos, que houvesse o quê? Uma carta de divórcio, houvesse uma coisa oficializada. E aí eles não têm mais o que questionar. Jesus não vai contra a lei, Jesus não vai a favor, né, do repúdio, Jesus vai a favor do que era certo. Olha que Deus maravilhoso, né? Cheio de sabedoria, cheio de graça, né? Ele é a própria graça. E aí aqueles homens vão dizer assim, então é melhor nem casar, né? Por quê? Porque agora Jesus está condenando quem repudia a mulher, Jesus está condenando quem deixa a sua mulher sem ser pela carta do divórcio, porque acontecia muito assim, irmãos e irmãs. A mulher faz um arroz duro, então eu vou repudiar ela, abandona a mulher e vai embora. Acontecia muito disso, de repudiar por qualquer coisa, sem dar a carta de divórcio, porque a carta de divórcio é algo que aconteceu muito sério para o casamento se dissolver. Então Jesus vem acabando com aquele questionamento deles. Jesus vem com sabedoria, mostrando a realidade do reino de Deus, um reino de cura e um reino de projetos que é para dar certo. Por isso eu falo para você nessa manhã, os teus projetos em Deus, eles nasceram para dar certo. A sua família nasceu para dar certo. O seu projeto profissional nasceu para dar certo. Deus não é Deus que dá projetos para se terminar com o tempo. Os projetos de Deus são longos e são para dar certo. Por isso, nessa manhã, amados, confia o teu caminho ao Senhor. Deixa o Senhor estar à sua frente. Seja numa decisão de casamento, seja numa decisão de um negócio que você vai abrir, seja uma decisão, amados irmãos e irmãs, de qualquer coisa que você for tomar na sua vida, coloque Jesus à frente. Porque se o projeto for de Jesus, se o projeto for de Deus, pode ter certeza, vai dar certo. E não é para dissolver com o tempo. Aí é que eles vão falar, então é melhor que não casar. Aí Jesus fala, não é todos que têm essa ideia. Não é todos que têm essa ideia. E aí é interessante porque Jesus vai dizer, porque há eunucos de nascença. O que são eunucos de nascença? Pessoas que nasceram
e elas não têm projeto para casar. Elas entendem que a vida delas não é a dois, mas a vida delas é a um. E essas pessoas não podem ser condenadas por isso. Essas pessoas não podem ser forçadas a casar por isso. Elas são eunucos de nascença. Elas já vieram com essa missão de ter uma vida só, nesse sentido de casamento. Então nós não devemos condenar as pessoas que optam por tornar-se só. Fulano nunca casou. Fulano nunca casou. É uma bênção, mas nunca casou. Não, irmão, se ela nunca casou é porque talvez ela já nasceu com essa missão. Ela já veio eunuco de quê? De natureza. E nós não podemos questionar os desígnios de Deus. Nós não podemos questionar aquilo que é o próprio Deus que já permitiu que fosse assim. Aí o texto vai dizer que é eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, né? Lembra de quando os reis queriam pegar homens para trabalhar nos seus além, onde estavam suas mulheres, o que eles faziam? Eles castravam os homens. E aqueles homens não poderiam estar nos lugares onde as mulheres dos reis estavam, porque eles eram castrados. Aqueles ali não estavam opcionais. Eles eram porque fizeram eles. Né? E vai dizer que outros se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Outras pessoas, elas aceitam, né, se tornar eunuco para quê? Para servir o Senhor melhor. Nós vamos ver o exemplo de quem é pastor, né, os padres, mas que tem o quê? Que são eunucos, se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Por isso, amados, quem foi chamado para ser, que seja. Quem não foi chamado para ser, não seja. Mas não questione. Aprenda que o que Deus tem na vida do outro é para o outro, não é para você. Se o Deus chamou o outro para fazer uma missão, não questione a missão dele, não queira fazer a missão dele. Uma coisa que Deus não faz é ungir cabeça errada. Deus não unge cabeça errada. Antônia Lúcia, você pode escrever isso aí pra gente? Em nome de Jesus, Deus não unge cabeça errada. E aí Jesus vai terminar esse evangelho dizendo: quem é apto para aceitar isso, que aceite. Por isso, amados irmãos e irmãs, não são todos que são aptos para aceitar e para viver. Mas quem é apto para aceitar e para viver, que viva. Mas que possamos aprender hoje, né, com esse evangelho de hoje, que Jesus é aquele que nos dá projetos grandes e projetos que nasceram para dar certo. Por isso o nosso casamento é um projeto de Deus para dar certo. Por isso que Jesus, ele não aprova o divórcio. Ele permite, mas ele não aprova. Jesus repudia totalmente o repúdio. Né? Porque repudiar é abandonar sem liberar. Divórcio é uma carta pela dureza do coração humano. Mas o projeto é começar e terminar juntos. Jesus, aprendemos nessa manhã que nem todos nasceram para casar. Uns já nasceram com eunuco de natureza, outros foram feitos e outros fazem por causa do reino de Deus. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que é melhor que o homem não case, para quê? Para ele cuidar da obra de Deus. Mas se ele não pode se conter, é melhor que case. Então, faça o que Deus te chamou para fazer. Faça o que Deus te chamou para fazer
e você vai estar no melhor lugar, no centro da vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém, aleluia. Deus abençoe Rani Silva, Dora, minha amiga, Denise Souza. Deus abençoe a Daniele, está a caminho do trabalho. Deus abençoe Ramon Martins. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco no Manhã com o Evangelho. Se você ainda não curtiu, curta essa live. Se você ainda não comentou, comente, que eu quero ver você. Que às vezes tem gente que eu só consigo ver depois que termina a live, gente. Que aí eu olho lá, né, os comentários, pedido de oração, que a gente olha lá também, né, quem estava com a gente ao vivo. Então, deixa seu pedido de oração aí, mesmo que eu não consiga ler agora, depois eu transfiro para o caderno que fica aqui na capela, né, no altar da Divina Providência. Você está assistido em oração. Nesse momento nós vamos orar, são 5h33, nós vamos orar, vamos consagrar a nossa garrafinha da água com a aliança, né? Vamos fazer nossa aliança com a água, lembrando que não é água benta, não é água mágica, é aliança com a água. Eu unjo, eu faço uma aliança diante daquele sinal visível, por um propósito invisível. Então eu bebo, eu derramo, eu aspejo, mas crendo que não é a água, é o poder de Deus que opera. E maravilhas acontecem. Amém? Nós vamos orar nesse momento pela água. Então você que está com a sua garrafinha de água aí, fica pertinho de você. Você pega o seu copo com água, consagra ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem projetos grandes, estendidos e projetos que é para dar certo. Nós queremos viver esses projetos. Os projetos longos e os projetos que são para dar certo em Deus. Que essa palavra se concretize na vida de cada irmão e irmã que está aqui assistindo Manhã com o Evangelho, ao vivo, ou que vai, Senhor Deus amado, ouvir essa oração ao decorrer do dia. Que a bênção do Senhor seja sobre ele, que a bênção do Senhor seja sobre ela. Que Deus, em nome de Jesus, os nossos projetos não sejam, Deus, projetos que parem pela metade do caminho. Começa uma coisa, não termina, Senhor. Nós não queremos ser essas pessoas que começam projetos e param, casa e separa. Pessoas que começam cursos e não terminam. Nós não queremos ser pessoas, Pai amado, instáveis. Por isso queremos viver os projetos de Deus para nossas vidas. Consagra nesse momento a água da aliança. Aonde tiver, Deus amado, uma garrafa de água sendo consagrada. Aonde tiver, Senhor Deus amado, um copo com água sendo consagrada. Que haja a manifestação e o poder de Deus. Que em nome do Senhor Jesus haja cura, salvação e milagre. Que aonde essa água for aspergida, derramada ou ingerida, o poder e a unção do Senhor se manifeste. Tudo isso nós pedimos, Senhor. Tudo isso nós clamamos em nome de Jesus. O nome que tem todo o poder no céu e na terra. Nós consagramos a água, nós abençoamos e nós decretamos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre tudo que nós somos. Em nome de Jesus, oramos a oração que o próprio Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa abençoar nossa vida, nossa casa, nessa manhã, em nome do Senhor. Vamos orar, né? Vamos receber a bênção do Senhor. Depois nós vamos orar o Salmo 91, porque hoje também nós fazemos a aliança do Salmo 91. Amém? Que você receba a bênção do Senhor nessa manhã, que tudo dê certo para você no dia de hoje, que a sua vida seja um testemunho do poder e da unção de Deus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Oremos o Salmo 91, façamos essa aliança com o nosso Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão sobre as mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e o livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome, e ele invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Que seja o Senhor desse salmo sobre a sua vida nessa manhã. Fiquem com Deus. Beijão do pastor Cássio. Graça e paz.